Bom dia a todos, que bom estarmos juntos, reunidos em mais um domingo, em mais um dia do Senhor. Para você que não sabe, esse é o dia mais importante para aqueles que se dizem cristãos, o domingo, porque foi num dia como esse que o nosso Cristo ressuscitou. E hoje nós comemoramos uma data muito importante no calendário cristão, que é o Domingo de Ramos. É o domingo em que o nosso Salvador, o nosso Messias, foi reconhecido como Cristo. E todos diziam, Hosana, aleluia. Ele entra com um jumentinho em Jerusalém e todos o recebem com ramos, reconhecendo que ele é o rei. Amém? E esse é Domingo de Ramos, que essa semana você se prepare, espiritualmente falando, porque essa semana é a semana em que todos os cristãos rememoram de uma maneira mais intensa, intencional, a crucificação do nosso Cristo e ao mesmo tempo a sua ressurreição. O nosso Cristo vive, amém? Hoje nós finalizamos a nossa série Traços. E o último traço que nós vamos trabalhar, o último verbo cristão que nós vamos trabalhar é o verbo evangelizar. Nós vamos trabalhar 3 textos hoje. A nossa igreja tem como hábito pregar expositivamente. O que é a pregação expositiva? Nós pegamos um livro e expomos esse livro do começo ao fim, versículo por versículo. Mas hoje eu vou pregar uma pregação que a gente chama de temática. E a pregação temática, nós não temos esse costume aqui, porque por vezes alguns pastores usam da pregação temática para justificar ideias humanas. Então eles pegam um tema e eles começam a olhar para a Bíblia e ver quais textos na Bíblia justificam a ideia humana dele. E com isso vários líderes por aí fizeram de suas pregações uma das maiores heresias, porque a Bíblia é um livro muito perigoso na mão da pessoa errada. Então, por meio da pregação temática, eles vão pegando textos isolados e faz uma coxa de retalho para justificar uma ideia. Não é o nosso caso aqui. Nós estamos trabalhando uma série e evangelizar é um dos traços do cristianismo. E nós vamos pegar aqui 3 textos que vão nos ajudar a entender o que é evangelizar. Seria possível falar sobre evangelizar com um único texto? Sim. Mas eu acho que evangelizar é um tema tão importante que nós precisamos entender em outros textos o que a Bíblia e que outros autores dizem acerca desse tema. Então nós vamos ler Romanos, no capítulo 1, dos versículos 16 e 17. Depois nós vamos para Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. E depois nós vamos para Atos, no capítulo 2, dos versículos 46 e 47. Queria incentivar os irmãos a trazerem suas Bíblias para que a gente possa acompanhar os textos enquanto pregamos. Enquanto você abre sua Bíblia, nossa próxima série vai ser uma série de exposição na carta de Paulo aos Efésios. O tema da série é a graça de viver e nós vamos trabalhar Efésios versículo a versículo. Vai ser um tempo muito especial para a nossa igreja. Vão ser aí 19 sermãos em Efésios. Vai ser um tempo muito bom, amém? De estudando Efésios. Por isso, traga sua Bíblia, traga caderno para você anotar. Você não vai guardar tudo que eu vou falar aqui, nem que os irmãos vão falar na tábua do seu coração. Você não vai, você esquece. Mas se você traz seu caderninho, a tua compreensão da palavra fica até melhor. Pastor, eu faço tudo no celular, no iPad, no iPod. Pode ser também. Mas anote, porque isso vai ajudar na compreensão, amém? Romanos 1, 16 e 17 diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Agora vai lá para Marcos, no capítulo 16, o versículo 15, assim diz o texto: E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Mais uma vez,
Versículo 15, e disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Agora, o livro de Atos, escrito pelo apóstolo Lucas, no capítulo 2, versículo 46 e 47, diz, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Esses são os 3 textos de hoje para a gente trabalhar esse tema tão importante que é evangelizar. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a tua fidelidade dura para sempre. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê graça para entendermos acerca desse tema que é tão importante e tão trivial para a igreja. Esse é um traço daqueles que se dizem cristãos e que possamos entender com exatidão o quanto evangelizar precisa estar na vida da igreja e na vida de cada membro. Nos ajuda, Senhor, ser conosco, nos guia e que possamos fazer tudo para a Tua glória. Que os nossos ouvidos estejam atentos e que aprendamos a ouvir a exposição bíblica em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o tema que nós vamos tratar hoje talvez seja um dos mais conhecidos da vida cristã e, ao mesmo tempo, um dos mais negligenciados: evangelizar. Porque todos nós sabemos que devemos evangelizar. Todos nós temos o entendimento claro de que o evangelismo, a evangelização, é um mandamento. Todos nós já ouvimos isso. Todos nós, em algum momento da caminhada cristã, já percebemos isso. Todos nós, de alguma forma, concordamos com isso. Mas, na prática, muitos de nós não evangelizam. Muitos de nós não evangelizamos. Muitos de nós vivemos o nosso cristianismo sem evangelizar. E a pergunta não é apenas por que não fazemos, mas a pergunta é o que aconteceu com o nosso coração. A pergunta não é só porque eu não saio por aí evangelizando, a pergunta é o que aconteceu com o nosso ser. Por que não evangelizamos? Porque quando o evangelho ocupa o lugar certo no nosso coração, falar de Cristo não é um peso. Quando entendemos o evangelho, falar de Cristo para outra pessoa é um transbordamento. Eu estou tão cheio desse evangelho, esse evangelho me salvou de tal forma que transborda de maneira natural. Mas quando o evangelho perde a centralidade do nosso coração, a evangelização se torna algo distante, difícil. Quando o evangelho perde o eixo da nossa existência, o evangelismo começa a ser evitado de maneira sutil. E sim, isso acontece. Então hoje nós vamos tratar da evangelização não de uma maneira técnica. Aqui a gente não vai ver 3 passos de como evangelizar melhor, ou 5 passos de como me tornar um avivalista na minha geração. Não, nós não vamos ver isso. Nós não vamos ver a evangelização como método de crescimento de igreja, nós não vamos ver a evangelização como uma estratégia. Nós vamos observar a evangelização como fundamento de todo o cristianismo. A evangelização é sim, sem sombra de dúvidas, um dos fundamentos, um dos pilares de todo o cristianismo. Então, nós vamos olhar para a raiz da evangelização. E para isso, nós vamos caminhar por 3 verdades muito simples. E cada verdade está encontrada no texto que lemos. A primeira verdade é que evangelizamos porque o evangelho nos salvou. Essa é a primeira verdade que nós vamos ver em Romanos no capítulo 1. A segunda verdade que nós vamos observar é que evangelizamos porque
porque Cristo nos comissionou. A gente viu isso em Marcos. E a terceira e última verdade que nós vamos ver é que nós evangelizamos porque Deus usa a igreja para tornar o evangelho visível, como vimos em Atos. Então, o sermão de hoje vai passar por esses 3 textos e vai trazer essas 3 ênfases. Ou seja, nós vamos olhar para o evangelho, para a ordem de Cristo e para a vida da igreja. E é a partir disso que nós vamos entender que não apenas devemos evangelizar, mas por que evangelizamos e como esse evangelismo acontece de forma real na nossa vida. Vamos para a primeira verdade. Nós evangelizamos porque o evangelho nos salvou. Leia mais uma vez Romanos, no capítulo 1, no versículo 16 e 17, diz assim: pois não me envergonho do evangelho. Isso é Paulo dizendo, meus irmãos. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Irmãos, antes de falarmos sobre evangelizar em si, nós precisamos entender o evangelho. Porque como evangelizar se não compreendo com exatidão o que é o evangelho? O que vou dizer quando evangelizar? Como falar sobre algo que não consigo entender? Porque ninguém anuncia aquilo que não entendeu. Ninguém compartilha aquilo que não o transformou. Como vou falar de receita de bolo se eu não sei a receita de nenhum bolo? Como eu vou falar sobre determinado carro se eu não entendo do carro? Como vou evangelizar se ainda não compreendi o que é o evangelho? Agora, pasmem. Beira o absurdo alguém dizer ser evangélico e não entender o evangelho. Beira a loucura. Como digo ser uma coisa que não sei o que é essa coisa? Olha que loucura. O que tu é, evangélico? O que é o evangelho? E a igreja, talvez? Amar Deus? Deus me ama? Evangelho talvez seja isso, pai. Não sei. O que é? Então o texto ele começa com a declaração forte do apóstolo Paulo. E que vai nos ajudando a entender o que é esse evangelho. Preste muita atenção, redobre sua atenção. Ele diz: porque não me envergonho do evangelho. E isso aqui já nos confronta, porque o evangelho não é uma mensagem neutra. Em primeiro lugar, o evangelho confronta o orgulho humano. O evangelho expõe o nosso pecado. O evangelho mostra que nós não somos suficientes. O evangelho, ele tira o homem do centro e coloca Cristo no centro. Por isso, o coração humano tenta suavizar essa mensagem do evangelho. O coração humano tenta adaptar a mensagem do evangelho. O coração humano tenta suavizar a mensagem do evangelho, mas Paulo ele está dizendo: eu não me envergonho desse evangelho, portanto, eu não vou suavizar a mensagem do evangelho, eu não vou trazer minhas verdades para você, eu vou pregar o evangelho completo. Por quê? Porque não me envergonho. E por que o evangelho talvez seria uma mensagem de vergonha? Porque fala de um Cristo crucificado. Porque o evangelho naquele tempo poderia ser uma mensagem de vergonha? Porque não havia sucesso. Diferente de hoje, pastores bilionários, de jatinho, em suas mansões. Diferente de hoje, o evangelho não era uma religião de pompa. As pessoas estavam morrendo por causa do evangelho. O evangelho falava de um judeu morto em uma cruz, nu. Não é de tanguinha. De um Cristo que foi transpassado. Então alguém poderia olhar para esse evangelho e dizer assim: eu prego o evangelho de um Cristo morto? E Paulo está dizendo assim: não, eu não me envergonho desse evangelho. E na verdade, não só isso, eu prego o evangelho de maneira completa. Eu prego o evangelho, eu não o escondo, eu não suavizo, eu não negocio. E por que Paulo não faz isso? Porque ele entendeu o que o evangelho é. E muitos de nós nos envergonhamos do evangelho porque não entendemos o que é o evangelho. Muitos de nós não pregamos o evangelho porque não entendemos o poder que há no evangelho. Muitos de nós ainda pensamos que o evangelho é o conto da carochinha, é uma mensagem religiosa, filosófica.
Muitos de nós não temos o Evangelho ecoando, reverberando, queimando em nosso coração, e por isso não temos a necessidade de falar do Evangelho. E de uma maneira muito sutil, nos envergonhamos. Então entenda isso com clareza. O Evangelho não é, em primeiro lugar, um conselho sobre o que devemos fazer. O Evangelho não é uma lista de bons modos para o ser humano pecador. Não podemos reduzir o Evangelho a uma lista de check. O que é ser evangélico? É não ir para um bar? É não trair a esposa? É não sonegar? O que é ser evangélico? Sou evangelho é não bater na minha esposa? Evangelho é não... O que não é evangelho? Evangelho é não roubar? Evangelho é não... É tudo... É não. O que não? Não. É não. O que é evangelho? É não bater no irmão? Evangelho é não um monte de coisa. Parece que nós reduzimos o Evangelho a coisinhas que eu posso e não posso fazer. Reduzimos a mensagem poderosa do Evangelho para coisas que eu posso e não posso. Quando eu abro a caixinha de pergunta no Instagram, o que mais tem é isso. Posso tatuagem? Eu falo, se não for feia, pode. E música do mundo? Eu fiz, você consegue ouvir música que não é do mundo? Eu não consigo. Tipo, tu tá ouvindo o quê? ET? Do mundo eu escuto. Do mundo tem outra música para ouvir. Você contar com a tua esposa, você vai ouvir Cassiane? Imagina, meia luz, ela pronta. Você chega lá, liga o som. 500 graus de puro. Você liga lá e põe um Djavan ou não? Ela une todas as coisas. Como eu poderia explicar? Pastor, desculpa, eu discordo. Tudo bem, você pode ouvir Cassiane enquanto namora. Eu não consigo. Mas sabe por que isso? É porque a gente transformou o Evangelho nessa listinha. Nós reduzimos a mensagem do Evangelho a isso. Nós reduzimos a mensagem do Evangelho do que posso e não posso. E que desgraça é essa vida? Que desgraça é essa vida? O Evangelho não é só posso ou não posso. O Evangelho é sobre o único sim que dou a Cristo. E se eu dou esse único sim a Cristo, toda a minha vida, tudo que vivo, tudo que sou, corresponde a um único sim que dei. Eu não preciso transformar o Evangelho nessa dicotomia entre sagrado e secular. O Evangelho é uma notícia sobre o que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. O Evangelho não é uma listinha de afazeres cristãos, não é sobre bons modos. O Evangelho é a notícia sobre o que Deus fez por nós em Cristo. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho não é Deus dizendo, ei, melhore sua vida. Ei, viva do jeito certinho. O Evangelho não é, ei, dê dízimo, vá todo dia na igreja. Isso não é o Evangelho. Não, isso não é o Evangelho. O Evangelho é Deus dizendo, eu realizei a salvação da sua vida por meio do meu Filho. Eu resolvi o seu maior problema. E qual era o seu maior problema? Eu estava separado de Deus por conta dos meus pecados. E na cruz eu fui colocado de volta na família de Deus. Esse era o nosso maior problema. O Evangelho não é uma mensagem que ainda você precisa pagar pelos seus pecados. O Evangelho é a mensagem de que em Cristo a dívida já foi paga. Esse é o Evangelho. E por isso Paulo continua dizendo, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Por que Paulo não se envergonha? Porque o Evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação. Agora preste atenção nisso. Paulo não está dizendo que o Evangelho tem poder. Paulo está dizendo que o Evangelho é poder de Deus. Quem aqui quer poder? Vamos que eu vou liberar. Está pronto? Estende a mão. O melhor poder que você pode receber é o Evangelho tomando conta do seu ser, acertando o seu coração. E às vezes não vai ter arrepio, não vai ter bate-palma, não vai ter nada disso. Mas as escamas dos seus olhos caem, e agora você contempla Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Esse é o Evangelho. O Evangelho é isso.
O evangelho é poder de Deus, isso muda completamente a forma como nós vemos a evangelização. Porque isso significa que o poder não está em nós na hora que evangelizamos. O poder está na mensagem do evangelho, porque a mensagem do evangelho é poder de Deus. É como uma dinamite. Onde essa mensagem é pregada, ela alcança. Pum! Não tem como. O poder da evangelização não está no mensageiro, o poder da evangelização está na mensagem. Não está na nossa fala, não está na nossa capacidade, não está na nossa criatividade. A esperança está na mensagem do evangelho. O que salva não é você pregando, o que salva não é o pregador, o que salva é o evangelho. Por isso, meu irmão, por que Paulo não se envergonha? Porque Paulo não está falando das suas capacidades, Paulo está falando da mensagem do evangelho, que ela sim tem poder. Mas afinal, do que o evangelho nos salva? Se o evangelho é salvação, se o evangelho é Cristo salvando pecadores, do que o evangelho nos salva? Qual era o problema do ser humano? O problema do ser humano não era superficial, meus irmãos. Preste atenção nisso. Porque talvez você esteja aqui pensando que seu maior problema é suas dívidas. Talvez você esteja pensando que seu maior problema é a sua empresa que está capengando. Talvez você esteja pensando que seu maior problema é o namorado que te largou, ou o namorado que você ainda não tem. Talvez o seu maior problema, você esteja pensando, seja problemas tão triviais. E esse não é o seu maior problema. O seu maior problema não é Bolsonaro, não é Lula, não é Trump, não é guerra. Esse não é o seu maior problema. E se você não entendeu qual é o seu maior problema, você nunca vai entender a salvação. Você nunca vai entender o evangelho. Por exemplo, alguém chega aqui para mim e diz assim: pastor, fui lá e paguei 25 mil reais na sua dívida. Paguei, pastor. Eu falei assim: que dívida? Não, uma dívida sua, filho. Tinha não, pagou de besta, não era minha não. Eu não tinha dívida nenhuma. Tá louco? Eu, dívida, 25 mil. Tu pagou para outro, tu caiu num golpe. Não era comigo. Eu não tenho nenhuma dívida de 25 mil. Agora, se a pessoa chegar assim comigo: pastor, o senhor foi para São Paulo, ultrapassou sinal, passou rápido nos pardais, tem um monte de multa no seu nome lá em São Paulo, um monte de multa, só alugou um carro, tem 25 mil reais de multa. Eu, pelo amor de Deus. É sério, mas tem uma coisa, pastor, eu já paguei para o senhor. Sério, meu irmão? Obrigado. Que bom que você pagou. Glória a Deus. O que quero dizer com isso? Se você não entende a sua necessidade, você nunca vai entender o sacrifício. Se a pessoa para a qual evangelizamos não entender o pecado que povoa o seu coração, ele nunca vai entender o sacrifício. Se a pessoa não entender que ele estava em dívida com o Senhor, ele nunca vai entender o sacrifício de Cristo da cruz do Calvário, que pagou a nossa dívida. Eu fui salvo de quê? Não sei. É aquela evangelização que a gente fazia antigamente, eu fazia na minha infância, na minha adolescência. A gente se reunia 2 horas da tarde para evangelizar, porque a gente pensa que evangelismo é marcado, né? 2 horas da tarde a gente ia entregar panfleto. Sabe aqueles panfletos que entregavam antigamente? Não sei se aqui em Manaus tinha. Mas a gente saía entregando, e eu falava assim: Jesus te ama, e saia correndo, porque se perguntasse qualquer outra coisa, eu não sabia. Jesus te ama, amém? Não, tem culto daqui a pouco, vai da igreja. Tá, mas como é o plano da salvação? Eu não sei, só sei que ele te ama, irmão. Lê aí, deve estar aí nesse papel. Mas eu estava lá evangelizando, não me julga não. E a gente pensa que a evangelização é isso: olha, Deus tem um plano para a sua vida. O cara que é rico fala assim: legal. O cara que não está nem aí, fala assim: eu também tenho um para mim. Que bom que ele tem. Olha, Deus tem algo maravilhoso para você. Bacana. Ele não sabe qual é o problema dele. Ele não sabe o tamanho da dívida dele. Por isso que a evangelização começa com nós, com você apontando para a necessidade humana. Porque se a pessoa não entende sua necessidade, ela nunca vai entender a necessidade de ter um Salvador. Qual é o nosso problema? Nosso problema não é superficial. Não é só apenas coisas erradas que cometemos. Não é apenas que precisamos melhorar o nosso comportamento para aí sim entendermos o Evangelho. O nosso problema é muito mais profundo. E por quê? Porque fomos criados para viver com Deus. Escute isso, redobre sua atenção se você não prestou atenção em nada. Eu e você fomos criados para viver com Deus, mas nos afastamos dele por conta do pecado. Lembra da queda? Desde a queda, o homem deixou de confiar em Deus e passou a viver independente dele. Nós
para estar juntos com Deus, porque a criação era boa, perfeita. Mas Adão pecou. Adão, que era o representante de toda a humanidade, pecou, caiu. E agora o pecado entrou no mundo e nos afastou de Deus. Deus, que é santo, não pode ter relacionamento com pessoas que estão em rebeldia. Por isso o homem ele está separado de Deus. O homem está em rebelião contra Deus. O homem está debaixo de culpa diante de Deus, ou seja, o problema não é só as atitudes de um homem, o problema está na condição do homem diante de Deus. O problema é muito mais profundo. O problema não é sobre o que você faz por aí, o problema vem muito antes. O seu maior problema é que você está talvez afastado de Deus. Esse é o seu maior problema. O seu maior problema não são as coisas que estão acontecendo por aí. O seu maior problema é que você está afastado de Deus. E por isso que, se reduzirmos o Evangelho, ensinando alguém a viver melhor, nós erramos. Nós erramos. Nós erramos o alvo da evangelização. Porque alguém pode até mudar por fora e continuar o mesmo por dentro. Então, o homem, ele não precisa apenas da nossa ajuda enquanto evangelizamos. O que o homem que está separado de Deus precisa? Ele precisa de salvação. O homem precisa de salvação. O homem precisa resolver o seu maior problema. Aquele que não encontrou a Cristo precisa entender: o meu maior problema é que eu estou separado de Deus desde o Éden. Eu preciso de reconciliação. Eu preciso agora estar enxertado na videira de novo. Eu preciso de perdão. O homem precisa entender que ele precisa de uma nova vida. Se você reduz o Evangelho a só resolver suas causas humanas, você ainda não entendeu. É muito mais profundo. Você estava distante. E se isso não lhe incomoda, se estar distante de Deus lhe parece normal, eu sinto muito. Mas agora, se para você estar distante de Deus é de fato um grande problema, há uma solução para você. A solução é Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo somos salvos. E é exatamente isso que o Evangelho anuncia. O Evangelho é a notícia de que aquilo que nos afastava de Deus, agora em Cristo, não nos afasta mais. O Evangelho é a boa notícia de que agora Cristo Jesus reconstruiu a ponte que nos afastava, que nos separava de Deus. O pecado quebrou a ponte entre o homem e Deus. Agora o Evangelho, por meio de Cristo, o sangue do Cordeiro reconstruiu essa ponte e nós temos agora acesso ao Pai que é perfeito. Porque agora quando Deus olha para nós, Ele olha para o sangue do Cordeiro em suas vestes e diz: esse está justificado. Então Paulo diz: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E isso aqui precisa ficar muito claro. Porque o Evangelho não ignora pecado. O Evangelho não relativiza a culpa. O Evangelho não trata o mal como algo leve. No Evangelho, a justiça de Deus se revela, preste atenção nisso. Aquele que está em rebelião, aquele que está em pecado, precisa ser condenado. Precisa ser condenado. Ora, se o nosso Deus é um Deus justo, Ele precisa punir aquele que deve. Ele precisa punir o pecador. Ou seja, Deus no Evangelho, Ele continuou sendo santo. Deus no Evangelho, Ele continuou sendo justo. Deus continua levando o pecado a sério, porque Ele imputa a sua justiça no seu Filho Jesus. E salva pecadores. Deus não está sendo injusto. Deus não está levando o pecado de qualquer jeito, com a barriga, não. Deus resolve o problema do pecado e continua sendo justo. Como Ele faz isso? Colocando a sua justiça no seu filho. Eu conto uma história e vou repeti-la agora. Um certo rei disse assim: quem for pego roubando no meu reinado, no meu império, eu irei arrancar os 2 olhos. E essa notícia se espalhou. Passou o tempo e pegaram um jovem roubando. Pegaram um jovem e trouxeram o jovem até o rei. E disseram: esse jovem foi pego roubando, rei. Nós precisamos arrancar os seus 2 olhos. Quando o rei olha para o jovem era o seu filho. E ele está entre a cruz e a espada.
Se ele arranca os olhos do filho, o filho fica cego para sempre, aquilo ia causar algo seríssimo, um dano seríssimo no seu filho. Mas se ele não cumpre o que ele diz, ele estaria sendo injusto. Então o rei toma uma atitude e diz: se o preço são 2 olhos, então arranque os meus. O rei dá os seus 2 olhos para que seu filho possa ter sua dívida paga. E foi isso que Deus fez por nós. A cruz era para mim e para você. A cruz era para você e para mim. E Deus disse: não. Eu dou o meu filho. Eu me dou. Eu substituo. Para que agora você, eu, possamos ser livres. A pergunta é: o que você fez para merecer isso? Absolutamente nada. Esse é o Evangelho. Ao mesmo tempo, nesse mesmo Evangelho, Deus justifica pecadores por meio de Cristo. Por isso, na cruz, Deus não deixou de ser justo para nos salvar. Na cruz, Deus satisfez a sua justiça no seu Filho. Então, a cruz é a resposta santa ao nosso pecado. E por isso que o Evangelho é tão glorioso. Entenda isso. Por isso que o Evangelho é tão glorioso. Porque o Evangelho resolve o nosso maior problema, que é a nossa separação de Deus. O nosso maior problema era o pecado. Esse era o nosso maior problema. O seu maior problema era o pecado. E o Evangelho, a cruz de Cristo, resolveu. Agora você tem acesso ao Pai. Agora, na eternidade, no juízo final, Ele olhará para você e dirá: vinde bendito de meu Pai. Vem ter comigo. Não porque você é bonzinho, não porque você foi muito bom na terra, não porque você merece. Ninguém vai chegar no céu e dizer assim: ó, tudo bem, Ramon? Falei que eu vinha. Eu fiz tudo certinho lá na terra. Não faltei um culto, era oração, eu estava servindo, eu estava dizimando. Se tem alguém que merece estar no céu, ó, eu falei que eu vim, agora eu não entendi aquele ali. Por que ele veio? Todos que chegaram lá vão dizer assim: eu não mereci estar aqui. Eu não me glorio de nada que fiz na terra. Se me glorio de algo, é na cruz de Cristo. Porque por meio dela eu sou aceito. Então agora, irmãos, aqui de uma maneira muito simples. Se essa mensagem é tão grande, se essa mensagem é tão poderosa, se essa mensagem do Evangelho é tão transformadora, por que nós não falamos como deveríamos? Por que nós não evangelizamos? Se essa mensagem é uma boa notícia que resolve o maior problema do mundo, do universo, por que não falamos? Por que não falamos? Talvez o nosso problema não seja falta de técnica, talvez o nosso maior problema não seja vergonha, mas nós perdemos o assombro pelo Evangelho. Escute bem isso que eu vou dizer. Nós perdemos o assombro, e quando eu digo assombro, eu estou falando de algo muito específico. Eu estou falando de perder o encantamento com Cristo, de perder o encantamento com a graça de Deus, de não conseguir mais entender a grandiosidade da obra de Cristo na cruz, de perder o maravilhamento com a cruz de Cristo, de perder a alegria de saber que fomos salvos. Nós perdemos esse assombro, nós perdemos esse brilho, nós perdemos o maravilhamento. Nós olhamos para a cruz de Cristo e dizemos: é só um símbolo. Nós olhamos para o Evangelho e dizemos: é só uma mensagem. Nós perdemos. Parece que isso não mexe mais com o nosso ser, não mexe mais com as nossas entranhas, não reverbera mais, não queima mais dentro de nós, e por isso não evangelizamos. Porque esquecemos o que é a mensagem desse Evangelho e esquecemos o quão poderoso ele é. Pense comigo, meu irmão. Se você realmente entende que estava perdido e que agora foi salvo pela graça, isso não é uma informação qualquer. Isso não é uma mensagenzinha no Facebook. Isso é uma notícia que muda absolutamente tudo. E quando eu digo que muda tudo mesmo. Muda absolutamente tudo. Esse é o Evangelho. Muda a nossa vida do início ao fim. Muda a nossa maneira de enxergar o mundo. Por isso, quando não evangelizamos, nós não estamos apenas falando de falta de atitude. Nós estamos falando de uma perda real do sentido do Evangelho. Isso é profundo por demais. Nós normalizamos a mensagem da cruz. Normalizamos.
Parece que o evangelho já não nos impressiona mais. Ah, legal, Jesus morreu por mim. Ele me ama. Parece que, olha, ele morreu por você porque você merece muito. Eu sou o centro do coração de Deus, pastor. Por isso ele morreu por mim. Você não é nada. Você é pecador depravado, como eu sou. Nós não merecíamos a cruz. Então nós não podemos olhar para um crucifixo, para uma cruz, para um Jesus morto no madeiro e dizer assim: ah, que linda mensagem de um Jesus que me ama. Não pense que você é o alvo disso, simplesmente. A cruz começa com a iniciativa divina. Ele nos ama. Não há nada em nós. E quando o evangelho ele deixa de nos impressionar, nós deixamos de anunciá-lo. E não é só isso. Existe um outro problema que se conecta a esse. Quando deixamos de evangelizar, de algum modo nós perdemos o amor pelo próximo. Sabe quando tem uma promoção na Renner? Não na Renner. Sei lá, na Shopee, na Amazon. De livro, Ramon. Tem promoção. Aí tu fala, ei, promoção na Shopee. 10 cozinha por R$10,99. Corre, meninas! Ó, promoção no DB, viu? Feijão, R$3. Do bom. Corre. Carne, baratão da carne. Tá a promoção, filé. R$40. Sei lá. Quando temos uma boa notícia, a gente gosta de falar. A gente gosta de anunciar. Ei, aconteceu algo bom comigo. Ei, eu estava assim, agora eu estou assim. Aconteceu alguma coisa comigo. E nós não fazemos isso com o evangelho. Nós reduzimos o evangelho. E quando não anunciamos o evangelho para o próximo, nós perdemos o amor pelo próximo. Por quê? Porque o próximo está caminhando para o inferno sem Deus. Escute isso, meu irmão. Cristo falou mais do inferno do que qualquer outro na Bíblia. O inferno é real. Não existe 3 caminhos. Ou é a eternidade com Deus, ou é a eternidade no inferno. Como nós conseguimos olhar para alguém que amamos caminhando para o inferno e não dizemos: ei, existe uma saída em Cristo Jesus. Existe um Cristo que morreu por nós e que nos dá acesso de novo a Deus de maneira eterna. Quem aqui em sã consciência vê um próximo caminhando para um precipício e ficamos assim, ó, olha, vai cair. Vai cair. Filma ele caindo. Nossa geração está meio que assim. Mas é o mesmo que fazendo, como olhamos para um amigo, um familiar, caminhando para o inferno. Não tem aquilo que chamam de purgatório. Não tem como depois da morte ficar orando: oh Deus, morreu, pega a alma dele em algum lugar e perdoa. Não tem como. Não tem como. E cabe a nós anunciar o evangelho a quem amamos. A quem amamos. Imagina uma coisa. Nós como igreja, preste atenção nisso. Nós como igreja, pegamos um casal aqui e levamos esse casal para a Itália para se tornarem missionários, para pregar o evangelho. A igreja bancou tudo, a igreja está pagando a casa, a igreja está dando salário para os missionários, a igreja está bancando toda a missão. Mas quando chega na Itália, Saulo, em Roma, o casal, ao invés de evangelizar, começa a passear. Vai no Coliseu, vai comer uma pizza com um bom vinho. E a gente aqui olhando. Já pensou? Com dinheiro, o cara foi para evangelizar. Está comendo um bom gelato. Oh, aí ele dá uma passadinha em Veneza. Aí vai conhecendo a Itália. Aí está em Veneza ali, ó. Como é bom ser missionário, né? E a gente fica aqui em Manaus olhando, observando. Como você se sentiria? É o que fazemos. Como assim, pastor? Deus nos colocou nesse mundo e nos deu tudo o que a gente precisa, com uma única missão: evangelizar. Mas nós aproveitamos tudo do mundo. Saímos por aí, visitamos todos os lugares, trabalhamos, vivemos, mas esquecemos da missão. Ele nos colocou aqui também para isso, mas a gente não vai fazer. O mesmo sentimento que você se sentiu por esse casal, nós precisamos nos perceber nessa história.
Porque Deus nos colocou no mundo com um propósito. Há um propósito. E quando não fazemos isso, não amamos. Evangelizar não é cumprir uma tarefa. Evangelizar é um ato de amor a quem precisa. Evangelizar é desejar que o outro experimente a mesma salvação que você experimentou. Mas muitas vezes nosso coração está endurecido. Nós ignoramos as pessoas. Nós selecionamos pessoas. Nós desprezamos pessoas. Mas o Evangelho nos ensina a ver cada pessoa como criada à imagem de Deus. E como alguém que precisa de reconciliação com Ele. E quando isso acontece, quando isso volta ao nosso coração, evangelizar deixa de ser obrigação e passa a ser compaixão por cada alma que vemos. Do rico ao pobre, do doutor ao analfabeto, de esquerda e de direita, de centro, de onde for. Essa é a nossa missão. Por que evangelizamos? Por que evangelizamos? Nós evangelizamos porque fomos alcançados por essa mensagem. E não só isso. Evangelizamos porque Cristo nos comissionou. Olha o que diz em Marcos. Ele disse: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. É uma ordem. Irmãos, se o primeiro texto nós vimos o que é o evangelho e como ele nos salva, agora o próprio Cristo nos pede, nos comissiona. Agora vemos o que o Cristo fez com quem foi salvo. Vão por todo o mundo. Isso aqui não é um conselho para nós. Isso aqui não é uma sugestão para o cristão. Não. Isso aqui é uma ordem. Eu estou caminhando para o fim já. Isso aqui é uma ordem. É uma ordem para mim e para você. Por isso que evangelizar é um traço de um cristão. Porque como você foi salvo por essa grande mensagem, você cruza os seus braços. É uma ordem. Jesus não está pedindo. Jesus está enviando. Jesus nos envia. Não para a Itália. Não para a terra para a gente ficar tomando gelato e tomando bom vinho, comendo uma boa pizza, não. Ele nos envia para uma missão. E a gente perdeu esse senso. Isso aqui significa que todo aquele que foi alcançado pelo Evangelho também foi enviado com o Evangelho. Há uma mensagem dentro de você. Uma mensagem que lhe salvou e você precisa falar sobre essa mensagem. Por isso, nós precisamos corrigir uma ideia muito comum. Escute, muitos pensam que evangelização é para quem tem dom. Talvez você esteja aqui pensando: pastor, linda mensagem, esses jovens têm que evangelizar mesmo, né, pastor? Esses jovens, esses missionáriozinhos, quem foi por Descend, esse pessoal tem que evangelizar. Eu não, né, pastor? Olha a minha idade. Eu já estou assim eu tenho mais futuro que presente. O passado que futuro, desculpa. Eu estou só esperando, eu já vivi tudo, pastor. É para esses meninos, tem que evangelizar mesmo, estão com a força, um vigor. É para quem tem dom, pastor, evangelização. Porque eu não sei nem falar, eu não sei contar piada, eu não sei contar uma história. Quem dirá evangelizar, pastor? Tem que ter dom para isso, né? A gente pensa: pastor, evangelizar é para quem fala bem. É tipo o senhor, assim. Evangelizar deve ser coisa para pastor, não, pastor? Para quem está na liderança. É legal esse negócio de evangelizar, mas é para um povo aí, não é para mim não. Não, pastor, evangelizar é para quem tem coragem. E esse alguém não sou eu. Pensa numa pessoa que não gosta de falar com gente, sou eu. Se eu pudesse, eu ficava numa bolha, trancado, e não tinha contato com ninguém. Ainda mais evangelizar, eu não pergunto a hora. Então eu entendi, pastor, que é para evangelizar, mas não é comigo não, né? Engano seu. Talvez você esteja dizendo: isso não é para mim, pastor. Esse sermão aí é para quem tem mais facilidade com isso. Isso não é para a gente. Não é para todo mundo. Jesus mandou ir, mas eu acho que ele me entende se eu não for. Não entende. O texto não diz: ei, vocês que têm facilidade para evangelizar, vão. O texto diz isso? Não. O texto não diz: vocês que têm dom para evangelizar, vão. Não, ele não diz isso. Ele está dizendo: ei, vocês que me seguem. Quem aqui segue Jesus? Levanta a mão. Irmão, levanta a mão, senão eu vou te disciplinar, a gente vai fazer alguma coisa. Eu vou atrás de você para evangelizar a sua vida. Ele está assim: você que me segue, vai. Evangeliza. Fala do que eu fiz na tua vida. Comunica. A ordem não foi dada para uma elite. A ordem não foi dada para pastores.
A ordem não foi dada para presbíteros. A ordem não foi dada para diáconos. A ordem foi dada para todos aqueles que seguem a Cristo. Então evangelizar não é uma questão de dom. Evangelizar é uma questão de fidelidade ao evangelho que você recebeu. Não é para alguns da igreja. Evangelizar é a identidade de todos aqueles que pertencem a Cristo. Ao mesmo tempo, observe o verbo. Ele diz, vão. Ou seja, não é passivo. Não é esperar alguém vir. Não é apenas reagir. Não é a gente pensa que evangelizar é o seguinte. Um dia o pastor vai marcar um dia para a gente evangelizar. Aí a gente evangeliza. Não. O vão é todo dia. Vão. Aí tu acorda amanhã. Vão. Terça. Vão. Vai esperar eu marcar um evangelismo, é? Para a gente sair aí. Pastor, vamos marcar um evangelismo poderoso. Eu falei, cara, tu está todo dia no teu trabalho. Começa. Tu está todo dia tendo contato com aquele teu vizinho que tu não gosta. Que tal? Começa. Tu está todo dia indo para a tua escola, para a tua faculdade. Tu tem um campo missionário absurdo aí. Começa. Ou você está esperando eu ir lá na tua faculdade? Menino, eu não prego não, mas eu vou chamar meu pastor que prega aqui, viu? É igual a pessoa que me chamou assim, pastor, tem como a gente ir para um jantar com a minha família e aí você fala de Cristo para eles? Eu fico, tu tá moco, é? Tu não consegue falar não? Eu tenho que ir lá. Não é porque o senhor tem mais facilidade assim, então eu vou te ensinar. Não tem problema, eu te preparo. Mas você vai. Porque senão, meu irmão, nós vamos virar um amontoado de crente aqui. E nossa igreja não está sendo implantada para virar um amontoado de crente. Nós não vamos virar essas igrejas de Manaus que ficam brigando por membros alheios. Parece que as igrejas em Manaus estão sendo preparadas para receber crente. E nós não queremos isso. O nosso intuito é que a nossa classe de novos membros, mais da metade sejam novos convertidos. Nós queremos que o nosso batismo cresça, porque se tem batismo nas águas é porque tem gente sendo regenerada. Nós não queremos fazer aqui um clubinho de crente, de gente gospel que se fechou numa bolha dentro do Vieira Alves e não fala de Cristo. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Aí você está dizendo assim, pastor, eu vou. O meu chamado é África. Tu não está evangelizando o teu vizinho. Tu vai na África fazer o quê? Não me dá raiva você, ó. Como diz o Peterson, ele diz, a gente quer mudar o mundo, mas a gente não arruma a nossa cama. Pastor, se eu tivesse a oportunidade de ir para o sertão, eu vou. Teu sertão é a tua faculdade. E esse ir aqui não começa necessariamente longe. É a sua casa. Seus filhos precisam ser evangelizados. Você que tem filhos pequenos aqui, seu filho precisa ser evangelizado. Está pensando que teu filho é crente? Ele não é não. Não, pastor, meu filho é um santinho. Não é, seu filho é pecador e carece de salvação. Você tem evangelizado seu filho? Você tem pregado para o seu filho? Seu filho precisa ouvir a mensagem do evangelho saindo da sua boca. Sim, a Bela, que é filha de pastor, ela não é crente por osmose, cristã por osmose. A Lia é filha do pastor, então ela já vem, já entra no clã automaticamente. Não. Se eu não pregar o evangelho para ela todos os dias, ela não vai entender a necessidade de um Salvador, na necessidade que ela tanto tem dentro do seu seio, querer Cristo. É pregar para os de casa, na sua mesa, na sua rotina. Na sua rotina. Então, antes de atravessar o país, consiga pelo menos atravessar uma conversa e dizer, ei, nós precisamos de Cristo. É tão fácil. Eu já dei esse exemplo aqui, vou dar de novo. Tu chega no trabalho e alguém diz assim, cara, esse final de semana foi crazy. Mano, sério, ele é de São Paulo, tá assim. Mano, sério, fui num lugar, numa pool party, sei lá, irmão, foi altas... Foi o melhor fim de semana da minha vida, sério. Aí você chega e diz, é mesmo? Mesmo. E você, o que você fez? Cara, eu também vivi a melhor semana da minha vida. Eu ouvi algo que me mudou por completo. Como assim, mano? O que você usou? Uma droga pesada. O que você usou, mano? Eu não usei. Alguém morreu por mim. Como assim? Eu não mereci, alguém morreu por mim.
O vazio que havia no meu ser foi totalmente preenchido por esse alguém. Como assim, mano? Fala de novo isso, tá tão lindo. Só que não. Eles não têm vergonha de dizer sobre suas loucuras. Eles não têm vergonha. E nós temos vergonha da mensagem que é poderosa, que é dinamite. Então vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. O evangelho é para todos. Você não é sommelier de vida, tá? É tipo assim, a gente pensa assim, fulano, vou evangelizar. Não, esse não presta para evangelizar, não. A gente começa a virar sommelier de terreno. O que o Senhor disse para a gente fazer? Para a gente lançar a boa semente do evangelho, certo? Ele não diz assim, olha, inspeciona o terreno para lançar o evangelho. Ele não diz isso. Ele só diz assim, ó, lança, fala. Porque o poder para a salvação não vem de você, vem de mim. Olha Paulo, quem era Paulo? Paulo era perseguidor de cristão. E virou, depois de Cristo, o personagem principal da igreja. Mas era perseguidor de cristão. Alguém poderia olhar para Paulo e dizer assim, não, vamos falar de Jesus para todo mundo, menos para Paulo. Que eu tenho medo de falar, ele me... É para todos. É para todos. É para o pobre, para o rico, para todo mundo. Todo mundo precisa ouvir essa mensagem. E às vezes aquele que você diz assim, esse nunca vai ser, é o que está mais precisando. Na verdade, não existe isso. Todos estão precisando. Todos estão precisando. E essa é a ordem de Cristo. Ele mandou você pregar o evangelho. Isso muda completamente a missão. Pastor, e se eu não souber o que dizer? Pastor, e se na hora eu travar? E se a pessoa não aceitar? O que vai acontecer? Não é você que salva. Não é você que convence. Não é você que transforma. Você é aquele que prega e a mensagem faz o seu trabalho por si só. Olha que coisa boa. Isso tira um peso de você. Pastor, não evangelizo porque eu não sei o que falar. Eu tenho medo de travar. Não. Abra sua boca e conte o evangelho. A própria mensagem se encarrega de salvar. A própria mensagem. O poder está na mensagem. Quem faz é Deus, irmãos. A salvação do início ao fim é uma obra de Deus. Eu fico muito envergonhado quando eu vejo alguém dizendo assim, essa igreja está salvando muitas pessoas. Do início ao fim, a salvação pertence a Ele. Ele coloca o desejo no seu coração. Ele coloca a fé no seu coração. É Ele que te amou primeiro. É Ele quem te traz para perto. Porque se você estava morto em seus delitos e pecados. E morto não escolhe Deus. Quem coloca um novo coração na sua vida é o próprio Espírito Santo. A salvação pertence a Ele. O Evangelho é poder de Deus e não seu. Não é seu. Qual a sua responsabilidade então? Pregar. Falar. Anunciar. Não se calar, mas dizer. O resultado não está nas suas mãos. O resultado está na fidelidade do ID. Você só precisa ir. Você só precisa falar, só isso. E deixe que o Evangelho salve. Então, irmãos, por que não evangelizamos? Nós evangelizamos. Às vezes não evangelizamos porque não entendemos que Cristo nos enviou. Cristo enviou cada cristão que aqui está. Olha, irmão, no culto hoje você arrumou um problema para sua cabeça. Arrumou. Porque tu tem agora mais essa. Cristo lhe convocou para uma missão. E isso é para todos. Evangelismo não é para um e para outro. Evangelismo é para todos. Para todos. Não é só para quem se sente pronto. Não é só para quem sabe tudo de teologia. Não é para quem tem todas as respostas. Mas o Evangelho é para todos aqueles que foram comissionados. E talvez alguém diga, pastor, eu não consigo. Meus irmãos, Jesus não disse, vão aqueles que se sentem preparados. Ele diz, vão, ou seja, a base da nossa confiança é o próprio ID. A base da sua confiança para evangelizar é o próprio Cristo que lhe envia. O Cristo que te envia se responsabiliza. O Cristo que te envia lhe dá a base de confiança. Você é só mordomo.
Não é você que prepara o alimento, você só serve o alimento, que é o Evangelho. Você é só mordomo. Então você não vai porque é capaz. Às vezes eu não me sinto capaz também. Mas nós vamos porque fomos enviados. Agora, se fomos alcançados e enviados, como que isso se expressa na vida da igreja? É exatamente isso que acontece aqui no terceiro texto. Nós evangelizamos porque Deus usa a igreja para tornar o evangelho visível. Olha o que diz em Atos 2, 46 e 47. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. No primeiro texto nós vimos que o Evangelho é poder de Deus. No segundo texto nós vimos que Cristo nos envia com esse Evangelho. Mas agora, nesse terceiro texto, Deus usa a igreja para que esse Evangelho seja visto. Entenda com atenção. Esse Evangelho aqui não é um evento. O evangelismo que acontecia em Atos não era um programa da igreja. O evangelismo que acontecia em Atos era a vida normal da igreja. E isso aqui que vocês precisam guardar. Enquanto estavam no templo, enquanto eu estava de casa em casa partindo pão, Deus ia acrescentando pessoas. Deus ia trazendo pessoas. Eles estavam juntos, eles estavam perseverando, eles estavam partindo pão, eles abriam as suas casas, eles viviam com alegria e com simplicidade. E enquanto isso acontecia, o texto diz que o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Mas ao mesmo tempo, Deus usa um meio, e esse meio é a igreja. Por isso que quando dizemos que a igreja se torna um evangelho visível, nós não estamos dizendo que a igreja substitui o evangelho, ou que a igreja é perfeita. Não. Nós estamos dizendo que a igreja mostra na prática aquilo que o evangelho anuncia. Ou seja, o evangelho diz que Deus perdoa pecadores, certo? E na igreja, pecadores perdoados vivem juntos. O Evangelho diz que Deus reconcilia pessoas. E na igreja, pessoas diferentes vivem reconciliadas. O Evangelho diz que Deus transforma. E na igreja, essa transformação começa a aparecer. Então, aquilo que antes era apenas ouvido, agora começa a ser visto na vida da igreja. E é exatamente isso que Atos 2 está mostrando. Não é uma igreja que de vez em quando evangeliza. Não é uma igreja que semanalmente evangeliza. É uma igreja cuja própria vida se tornou um ambiente onde o evangelho aparece. Aparece. É vida normal da igreja. Eles não estavam encenando algo aqui. Eles não estavam contracenando, não. Eles estavam vivendo o evangelho na prática. E enquanto viviam, as pessoas vinham. Perceba, o texto diz que eles tinham a simpatia de todo o povo. Ou seja, havia ali o que era perceptível. Algo era diferente, algo era real. Algo chamava atenção. E chamava atenção não porque aquele povo era perfeito. Não. A igreja dos primórdios não era a igreja perfeita. Mas as pessoas viam quanto aquele povo estava sendo transformado. E aqui nós precisamos ajustar uma visão importante. A evangelização não é só falar. A evangelização é viver também. Escute. A mensagem ela precisa ser anunciada. A fé ela vem pelo ouvir a palavra. Certo? Mas nós precisamos também viver. A igreja precisa confirmar essa mensagem na maneira como ela vive. Nós precisamos confirmar a mensagem do evangelho na maneira como vivemos. A igreja ela não substitui o evangelho, mas ela forma esse evangelho visível em sua vida como igreja. E isso corrige um erro muito comum. Às vezes nós pensamos o que a igreja precisa fazer para alcançar mais pessoas. Já ouviu isso? O que a gente vai precisar fazer para alcançar mais gente? Qual o método que a gente vai usar para alcançar mais pessoas? E aí nós começamos a pensar em programas, eventos, estratégias.
O maior erro da igreja foi ter caído nisso aqui. O que vamos fazer para ter mais gente? E esse é um erro. A questão aqui não é criar um evento, não é viver um método de crescimento. Mas a questão aqui é cultivar uma vida moldada pelo Evangelho. E aí a igreja começa a viver esse Evangelho na prática. Nós aqui na base, nós nunca dissemos assim, como a gente vai fazer para trazer mais gente para cá? Nunca! E quando começarmos com esse papo aqui, a igreja acaba. Nunca esteve na nossa mesa, tipo, vamos criar um jeito, um sistema, algo que traga mais gente, e a gente vai trazendo pessoas e mais... Nunca, absolutamente nunca. Porque quem acrescenta aqui é o próprio Deus. Quem acrescenta, meu irmão, é o próprio Deus. Nós podemos fazer a maior algazarra dentro dessa cidade, o maior marketing, a maior produção. Quem traz gente para a igreja é o Senhor. Aí você talvez está dizendo assim, pastor, eu vi a igreja tão errada, lotada. Mas você está vivendo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que muitos procurarão mestres que digam o que eles gostam de ouvir. Não é uma igreja de regenerados. Não é. Eu não quero fazer uma igreja inchada de gente querendo ouvir o que gosta. Nós precisamos ser uma reunião de redimidos, amém? De gente que foi regenerada. E quem traz os regenerados? O próprio Deus. Então nós não vamos entrar nessa. A igreja precisa ser moldada pelo Evangelho. E como a igreja é moldada pelo Evangelho? Cristo é central. Cristo é suficiente na igreja. Por que pregamos o Evangelho todo domingo aqui? Porque é a única mensagem. Essa igreja é uma igreja de mensagem única. Nós vamos pregar o Evangelho todo domingo nessa igreja. Todo domingo. Olha, se você quer continuar aqui, já saiba disso, tá? Se a igreja fizer 80, 100 anos, todo domingo vai ser Evangelho. É uma única mensagem. É uma única mensagem, não tem outra. Cristo é o centro da igreja. O Evangelho, como o Evangelho aparece na vida da igreja? Nas conversas, nas mesas. Olha, uma mesa que não tem conversa sobre o Evangelho não é uma mesa de regenerados. Desculpa! A gente fala sobre futebol, a gente fala sobre política, a gente fala sobre guerra, a gente fala sobre mercado, a gente fala sobre dólar, a gente fala sobre absolutamente tudo. Mas em nenhum momento há Deus. O que Ele fez, quem Ele é, como nos alcançou. De que maneira o Evangelho aparece na vida da igreja? Nas nossas mesas. Na comunhão real. Na mesa aberta, na vida compartilhada. É natural. Gente, o que eu quero dizer é que o evangelismo na igreja é natural. Natural. Às vezes você esbarra com seu vizinho no elevador quase todo dia. Aí você está dizendo, você vai falar lá no elevador com ele, boa tarde, boa tarde. Chuva, né? Manaus. Sabe como é. Né? Do nada, sol, chuva, sol, chuva. Aí no outro dia encontro com ele de novo, opa, bom. E você, bom. Chuva, né? Manaus. Sol. Quantas oportunidades Deus está nos dando e a gente deixa passar. Deveria ser natural. Não é que você vai chegar no elevador e dizer assim, em nome de Jesus, levanta sua mão. Você vai dizer assim, ei, vamos tomar um café lá em casa um dia. É ser hospitaleiro. Cara, a gente está aqui há tanto... Toda hora a gente fica falando do clima de Manaus, até parece que a gente é meteorologista. Vamos tomar um café lá em casa. Que dia que tu pode? Tal dia. Pô, beleza, vamos lá. Eu preciso fazer isso. E aí toma um café e vai conversar sobre a vida. E haverá um momento certo que você vai dizer, Cristo. Já não sou eu que vivo, meu vizinho. Cristo vive em mim. Não vai ter Labachô, nem Labachorianda. É Cristo. Obrigado, irmã. Obrigado, você me apoia nas minhas piadas. Amém, meu irmão? Eu já falei que ia encerrar 3 vezes, mas agora eu encerro. Pastor, beleza, entendi. Como evangelizar? Comece orando por uma pessoa. Ore por uma pessoa. O melhor jeito de você evangelizar alguém é começar orando por ela. A oração faz você amar quem você não quer amar. Ninguém ora aqui por alguém que não ama. Ninguém ora aqui por alguém que não o deseja bem. A gente viu no sermão passado? Não, o outro sermão.
o quanto a oração pelo outro é uma declaração de amor. Então ore por essa pessoa. Pense em alguém para você evangelizar. Comece com uma pessoa. Não precisa começar com a fábrica toda, não. Com uma. Pense em uma. Ore por essa pessoa. Mas também não é para ficar orando 2 anos por ela, né? Oh, Senhor, ela me dá coragem. Não. Ore por essa pessoa. Fale com Deus sobre essa pessoa. Escolha nome. Escolha alguém da família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas reais. Escolha alguém perto de você primeiro. Primeiro em Jerusalém. Escolha alguém perto. Alguém que está tão perto e que está caminhando para o inferno. É porque é isso que está acontecendo. Ela tem sucesso na vida, é alguém muito bem, financeiramente falando, certo, beleza. Mas ela não vai levar isso no caixão. E ela vai ter uma realidade eterna queimando no inferno. Essa é uma realidade. Então escolha alguém, ore por ela. Comece orando por ela. Ore pela salvação dela, ore por oportunidade de você falar de Cristo. Ore para que Deus abra a porta. Porque a evangelização não começa com a boca. A evangelização ela começa na oração. Orando por as pessoas. Segundo, aproxime-se intencionalmente dessa pessoa. Não espera assim, Senhor, estou orando por, sei lá, Joséfo. Se o Senhor quiser, traga Joséfo aqui. Porque eu não vou até lá. Move o mundo e traz Joséfo aqui para o meu não. Intencionalidade. Não basta orar. Você precisa se aproximar. E aqui muitos travam. Porque esperam o momento perfeito. Esperam o momento ideal e não vai ter momento ideal para começar a evangelizar. Meu irmão, o meu sonho é que nós terminemos um ano e você tem alguém aqui na igreja que você evangelizou. Imagina. Olha que método de crescimento perfeito. Evangelismo. Maravilhoso. Cada um aqui evangelizando uma pessoa. Nós vamos dobrar o número. E não como um método de crescimento fraco, antibíblico. Mas evangelizando. Terminar o ano de 2026 olhando para trás dizendo assim: eu preguei o evangelho para uma pessoa. Ela pode vir aqui para a igreja ou pode ir para qualquer outra igreja. Mas você falou de Cristo. Imagina. Essa pessoa sendo batizada. Tem intencionalidade. Não espere o tempo perfeito, o dia perfeito. Na maioria das vezes a oportunidade não aparece. A oportunidade para pregar o evangelho precisa ser construída. Tem intencionalidade. Fulano, vem tomar um café aqui em casa. Ah, não tenho dinheiro. Eu pago. Não tenho como ir. Eu peço Uber. O que mais? Não tenho roupa. Eu compro. Tô doente. Vou até você. Levo o remédio. O que mais? É tipo Rinodê. Tô brincando, não. Lembra da Rinodê? O cara te ligava. Você tem tempo segunda, 15 da tarde? Não tenho. E 16, e 17? Eu vou até você. Chato. O Ícaro era diamante. Intencionalidade, não como o povo da Rinodê. Desculpa se tem alguém da Rinodê aqui, tá? Todo respeito. Quiser me dar um perfume, eu aceito. Mas intencionalidade. Seja intencional. Dê passo simples. Converse mais. Não é já chegar pregando. Converse, seja humano. Não é ser crente chato, não. Seja humano. Tenha conversas agradáveis. Escute mais a pessoa. Abra a sua casa. Sente na mesa. Invista tempo. Evangelizar vai ter que ter investimento de tempo, de dinheiro. Lembra, você está em guerra pela alma daquela pessoa. E não com suas forças. Mas com a espada, que é a palavra de Deus. Com o próprio evangelho. Então, antes de pregar, construa essa relação. Porque o evangelho geralmente caminha por meio de relacionamentos reais. Você precisa ter relacionamento com essa pessoa primeiro. E por último, fale do evangelho com simplicidade e com fidelidade. Você não precisa pregar as institutas de Calvino para essa pessoa. E nem os 5 pontos do calvinismo. Não é assim. Seja simples. Seja simples. Seja moderado. Mas seja fiel à mensagem. Fidelidade à mensagem. Não é só Deus ter um plano na sua vida, não. Seja profundo e ao mesmo tempo simples. Simples. Em algum momento você vai precisar falar. E aqui está o ponto. Não complique. Seja simples. Não é um sermão, é uma conversa. É um diálogo. Você não precisa de um discurso perfeito. Você não precisa saber tudo.
Você não precisa ter a resposta para tudo. Não precisa. Pastor, é porque eu tenho medo de a pessoa me perguntar sobre como a Bíblia foi formada e eu não sei. Não precisa saber de tudo. Não tem problema dizer assim, ainda não sei sobre isso. Às vezes eu não sei de tudo. Um dia alguém me perguntou aqui na escola bíblica, pastor, isso assim, assim, assim eu fiz. Não sei. Não sei. Nós não sabemos de tudo. O que você precisa é ser fiel. Fale quem Deus é. Fale do pecado. Fale de Cristo. Fale da cruz. Fale da esperança, com simplicidade, com amor, com verdade. Fale sobre sua vida, sobre o seu testemunho. Olha que bacana. Traga o evangelho bíblico, mas também fale sobre você. O que ele fez. Então você vai percebendo que evangelizar não é um evento, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Não começa com habilidade. Não começa com a performance. É com obediência. Obediência fiel. Não começa só com falar. Orar, se aproximar e anunciar. Orar, se aproximar e anunciar. Orar, se aproximar e anunciar. Por quê? Porque o Evangelho me salvou. Cristo me comissionou. E eu preciso viver isso de maneira natural. Amém? Fique em pé no seu lugar.